Outro pensador importante da escola de Frankfurt é George Lukács, o húngaro George Lukács. Ele trabalhou principalmente dois conceitos que são bem importantes para compreender o funcionamento da sociedade capitalista. Um desses conceitos é o conceito de reificação, o outro, o conceito de totalidade. A reificação é a coisificação que ocorre nas sociedades capitalistas. Essa coisificação, ela é mantida pelo direito, pelo modelo jurídico, pelo positivismo, pela coisificação do próprio raciocínio jurídico. Essa coisificação, ela está relacionada com a ideia de que o indivíduo, ele, no modelo capitalista, ele é visto como coisa. O indivíduo vale pelo que ele tem, o indivíduo é mercadoria, na verdade. Então, é uma sociedade em que as pessoas são transformadas em objetos. Os seres humanos são passíveis de mercantilização. Isso se verifica de forma muito contundente em algumas sociedades, mais do que em outras. Mas é uma coisa que se verifica em todas as sociedades capitalistas. O direito, ele vai dar suporte a essa situação. O direito, principalmente o positivismo jurídico, o jurista positivista, que atua de forma mecânica, robotizada, né? É um autômato, que enxerga apenas os aspectos, enxerga acima dos aspectos jurídicos os aspectos monetários. Na verdade, quando ele observa os aspectos jurídicos, ele está, na verdade, observando os aspectos monetários, porque o direito é construído para atender a esses aspectos nas sociedades capitalistas. Ele é construído para atender aos interesses monetários, para atender aos interesses do mercado, para atender aos interesses de uma classe economicamente dominante. O direito irá servir, desde o seu processo de construção até a sua aplicação, ele irá servir a esses interesses. Aos interesses meramente econômicos, que são aqueles que ditam as regras jurídicas. São os interesses econômicos que elegem os indivíduos para que representem a vontade dos detentores do capital. Esse é o processo nas sociedades capitalistas. A elaboração das leis, a criação de uma nova Constituição, se for o caso, em todos os processos legislativos está presente o poder econômico. Nós tivemos recentemente no Brasil, temos dois exemplos claros, duas reformas assassinas, monstruosas. A reforma trabalhista, que retirou uma série de direitos e garantias dos trabalhadores, previstas inclusive no texto constitucional, quando trata dos direitos sociais, mas foi feita toda uma mobilização por parte de quem detém em suas mãos o poder econômico para garantir que essa reforma injusta, cruel, desigual, prejudicial ao trabalhador passasse. E o outro exemplo, a famigerada reforma da Previdência, que foi mais cruel ainda. Para atender a quem? Aos interesses da sociedade? Não. Aos interesses do Estado? Não. Apenas aos interesses do Estado enquanto subserviente a uma ordem econômica. Aos interesses dos banqueiros que elegem quem eles querem, as grandes empresas que participam do processo não só de eleição, financiando, comprando votos, mas ao mesmo tempo no processo, através de lobbies, influenciando no processo de elaboração, no processo legislativo, no processo de elaboração das normas. E a sociedade, em geral, quem está fora desse grupo, é tratado como coisa negociável. Negocia-se com a vida das pessoas, negocia-se com o emprego das pessoas, negocia-se com
as formas de manutenção, os parcos recursos financeiros que algumas pessoas têm, com a educação, com a saúde. É todo um processo de mercantilização que ocorre no modelo capitalista, que faz com que seja muito real essa ideia. Não há como contestar essa tese da reificação apresentada por George Lukács. Nós vivemos em uma sociedade reificada. Quanto mais desigual a sociedade, mais a gente verifica que mais reificada ela é. É o que acontece com a sociedade brasileira contemporânea. Aliás, a sociedade brasileira sempre foi assim. Sempre existiu no Brasil uma grande desigualdade social. Uma desigualdade social estúpida, assustadora, monstruosa. E essa desigualdade social, ela vai atender aos interesses do poder econômico, aos interesses mercantis. E o direito irá atender a esses interesses também. De repente, alguém é dono de uma propriedade imensa, uma propriedade que tem 70% de terras improdutivas. O proprietário não sabe sequer onde terminam as suas terras. Ele não faz ideia. Ele tem terras que chegam ao tamanho de alguns municípios. A sua extensão territorial, a extensão das suas terras é maior do que muitos municípios do país. Mas lá, num pequeno espaço da sua terra, uma família se assentou. 2 famílias chegaram ali, começaram a plantar, começaram a construir um espaço mínimo, 1% da extensão de terras desse proprietário. Sabendo disso, ele aciona o poder judiciário, buscando, mediante uma ação de reintegração de posse, que a terra que legitimamente, não importa de que meios, quantas pessoas ele matou, ou seus ancestrais, quantas pessoas mataram para ocupar aquela terra, que tipo de crueldade e de atrocidade foi feita legitimamente, quer dizer, legalmente aquela terra é daquele indivíduo. E aí aquelas 2 famílias que ocuparam ali 1% daquela terra, na qual o proprietário nunca pisou, não precisa daquela terra. Aquela extensão vai ser desapropriada. Se não saírem livremente, essas pessoas podem ser retiradas mediante o uso da força policial, se assim a autoridade judiciária decidir. Esse é apenas um exemplo de como o direito atende aos interesses mercantis e ao processo de reificação. Aquelas pessoas que se colocaram ali naquela situação, elas são vistas como coisa. E como pessoa é visto apenas o detentor daquele direito questionável de propriedade. Questionável sociologicamente, questionável filosoficamente, questionável no campo da religião, questionável em todas as áreas, mas inquestionável no âmbito do direito, que reconhece aquele direito de desalojar aquelas pessoas que, não tendo onde morar, não tendo o que comer e buscando uma mínima melhoria de vida, uma vida em condições dignas, se apossaram de 1% das terras de alguém que sequer lembrava que tinha aquelas terras, até que ficou sabendo da notícia de uma invasão que provavelmente seria em suas terras. Essa é uma situação que demonstra muito claramente como as coisas funcionam no nosso modelo e como
ocorre a reificação.